E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes aqui da WIT. E o seguinte, olha só, no vídeo que você vai acabar de ver aí, vai assistir nosso primeiro podcast, eu tenho algumas coisas para poder explicar para vocês. Olha só, boa parte do nosso setup aqui, como as câmeras e tudo mais, o pessoal lá da PCIS deu uma força para a gente escolher o equipamento ideal, as câmeras tudo 1080p, tudo certinho, tudo ótimo. O problema aqui foi o seguinte, o nosso computador ali, placa de vídeo, até mesmo a pecinha atrás do computador, que no caso sou eu que fiz a configuração ali, ser bem sincero, não ficou das melhores. Porque algumas partes ali de parametrizar, configurar como a gente iria fazer essa gravação, a gente ainda vai ter que melhorar um pouco. E como aqui a gente fala sempre em melhoria, é natural que esses pontos ali que a gente sabe que tem que melhorar, a gente vai trabalhar nisso aí. Então mais pra frente vai ter um vídeo de extrema qualidade, com áudio tudo certinho. Mas como a conversa foi muito boa aí com o auditor, né, o José Munhoz e toda a gente aqui podendo conversar um pouco, eu não poderia deixar de postar esse material de extremo interesse de todo mundo que trabalha nessa área. Então, deixando esse disclaimer um pouco mais claro, assista o vídeo aí, eu tenho certeza que você vai gostar de boa parte da gente ter conversado aí por assuntos realmente interessantes. Então é isso aí, muito obrigado e no próximo, com toda certeza, a gente vai melhorar um pouquinho. E é que nem a gente fala, né? Melhoria contínua é isso. Um pouquinho, vai melhorando e daqui a pouco a gente chega na qualidade, na expectativa que a gente tem de fazer esse podcast ser realmente com alta qualidade. Então é isso aí. Então assiste o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Muito obrigado e até mais! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e a gente está começando mais um podcast aqui do WITcast. Então esse podcast tem o intuito de trazer conhecimento para você e num bate-papo totalmente descontraído com pessoas extremamente interessantes, não é, pessoal? Claro. E é isso aí. A WITcast tem essa ideia de trazer um conteúdo para a gente parar de pensar que às vezes gestão, processo, melhoria, conhecimento é um assunto ruim ou chato para discutir. Muito pelo contrário, a gente sabe a gana que tem, sem melhoria não existe nada na vida. A gente vive em busca de melhorar. A humanidade é assim. Então, ao meu lado aqui apresentando essas feras de hoje, tá o Everton. Fala aí, meu Tom. Ô louco, bicho. Brincadeira, meu. Eu sou o Everton Guedes também, né? Mais um da família Guedes. Participando aqui do podcast, né? A gente vai fazer aqui o conteúdo também sempre com vocês aí. Aí apresentar um pouquinho, né? Sou formado em administração, com MBA em gestão empresarial, auditor líder na ISO 9001 e na IATF 16949 e tenho também auditoria de VDA 6.3 lá, aquela auditoria de processo. Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre qualidade, gestão, norma, auditoria. Vai ser um bate-papo bacana aí pra vocês. É isso aí, é um currículo extremamente pesado. Tá precisando de um cara aí? Já deu um currículo. Eu fiquei até com vergonha agora, hein? É isso aí. Você, Betão, se apresenta aí pro pessoal. É isso aí, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Eu sou o Carlos Roberto, mais conhecido aí, apelido de infância Beto. Sou formado em produção industrial. E é isso aí. Vamos começar a gravar esse conteúdo aí e trazer coisas novas para vocês aí. É isso aí. E nosso convidado de hoje aí, que topou essa ideia maluca da gente poder conversar sobre qualidade, processo, controle e gestão, a gente já pegou e já fez o convite já pro cara certo. Já aproveitou que ele estava aqui e aí já convidou ele aqui. José Munhoz, o auditor aí que veio visitar duas empresas que a gente atende, a gente já falou assim, ó, já que é para gravar, já chama o cara, ele já participa aqui com a experiência nova. Fala um pouco aí de você, Munhoz, se apresenta pro pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, aqui, participar desse processo. Bom, eu sou José Cortes Munhoz, pelo sobrenome já vi que tem uma descendência espanhola aí. Ó aí, ó. Mas é sempre uma satisfação estar aqui também, porque eu nasci muito próximo aqui de Maringá. Cidade grande, uma cidade né, grande, chamada Alto Paraná, uma cidade bem grande aqui, né? Segunda marcha, você já cruza a cidade toda, já não... Exatamente. Bom, rapidamente o meu currículo, eu sou engenheiro mecânico de produção, estudei lá em São Paulo, mas logo que saí da faculdade já entrei na área de qualidade, então fui contaminado pela área de qualidade,
E sempre trabalhei muito nas montadoras, né? Tanto montadoras e também na indústria de autopeças, tá? E então a minha carreira profissional foi mais ligado à parte automotiva e qualidade. Então hoje sou um auditor IATF, então audito 95% das empresas que eu audito é IATF também, as ISO 9001, tal como as duas empresas que nós estamos auditando essa semana. Então, bom, de novo, é um prazer estar com vocês aqui. Valeu, a gente que agradece muito a sua presença aí hoje. Obrigado, Munhoz. É isso aí, né? Olha só, já estou adiantando aqui. O Munhoz, que é um morador lá da cidade onde todo mundo aqui nasceu, a nossa querida Detroit brasileira, que é São Bernardo do Campo, né? A cidade lá onde tem as montadoras e tudo mais. Detroit brasileiro por quê? Porque é lá onde tá as montadoras todas, né? Onde começou. Começou tudo lá, década de 70 ali, aquele investimento pesado em construir carro. E a gente costuma brincar aqui, Munhoz, o seguinte, aqui os três aqui trabalham em montadora também a vida inteira. E aí a gente costuma dizer que nosso pai não falava pra gente ali qual que era a faculdade que a gente queria fazer ou qual profissão que a gente queria ter. Ele falava assim, ó, qual montadora que você quer entrar? Qual montadora que você quer trabalhar? Não, isso é eu também, o meu pai trabalhou na Volkswagen, né? E eu também fiz estágio lá, depois na Ford e tal. Mas era bem assim mesmo, montadora era quem viveu no ABC e ainda vivo, era o objetivo dos pais de ter os filhos trabalhando na montadora, porque era o objetivo de crescimento, né? Então é um ponto bem importante. E até a ideia de antigamente o cara entrava na montadora ali, agora o cara aposenta. A gente sabe que a realidade de hoje não é mais essa, né? Mas realmente é bem bacana ali pro pessoal, boa parte da galera lá, ou trabalha em montadora ou trabalha em alguma outra empresa que presta algum serviço ali para a área de montadora. Aqui todo mundo então já se contaminou com a chaparia, com a mão na graxa. Todo mundo é filho do aço, vamos dizer. É difícil alguém daquela região que não tenha uma história, né, de alguém dentro das montadoras ali, né? Com certeza, mas já sempre tem uma ligação. Onde foi muito próspera mesmo, né? E ali, o Tom mesmo aqui já praticamente ali na puberdade, ele já estava dentro do Senai já. Então, desde pequeno ali já estava dentro do Senai. Também brinca, né, Beto? Também fazer inscrição no Senai, fazer os cursos no Senai. E aí foi que foi, né? Já aproveitando esse início, né? Origem e tudo mais. Então a gente sabe que você nasceu nessa cidade grande aí, Alto Paraná, né? Uma das maiores aí do noroeste do estado do Paraná. Mas fala um pouco aí como foi sua infância, até mesmo como você era ali na escola para estudar e tudo mais. Como foi aí sua infância? Conta um pouco aí pra gente. A minha infância foi muito interessante. Vivi na fazenda, né? Não era uma grande fazenda, mas a fazenda dos meus avós. Então legal. Tenho assim, uma lembrança muito boa aqui de Alto Paraná, da região, de Moarama, onde também meus pais estiveram. Então, e a infância foi assim, eu era um garoto muito tímido, na realidade, era muito tímido e também, e era o CDF da classe, certo? Sim. Então... Engenheiro, né? Pensando, e o CDF, então eu tinha uma vantagem, porque como eu tinha uma facilidade, sempre conhecia muito bem, ia muito bem ali nas provas e tudo mais, então, mas eu gostava de jogar futebol, mas era muito ruim. Então somos quatro. Estamos tudo igual. Exatamente. Mas eu levava vantagem, porque a turma falava, se vocês não me colocarem no time para jogar, não vou passar cola. Então era tipo o dono da bola, mas com a prova, né? Era o primeiro a ser escolhido, então. O primeiro a ser escolhido e tal, mas essa é realmente uma lembrança muito boa. E aqui em Maringá também, acredito que ainda existe. A colônia japonesa era muito forte. Tem bastante forte aqui. Eu também, a maioria dos meus colegas de colégio, né, eram japonês, descendente, né, japonês, então também. E depois, com 13 anos, fui para São Paulo para fazer curso técnico e por lá fiquei, né, então fiz engenharia, né, e aí entrei, né, falando novamente das montadoras, né, comecei a trabalhar na indústria de autopeças, depois fiz Volkswagen, fiz estágio e Ford por muitos anos, né. Então é isso aí. Nessa ideia de entrar em montadora ali, você já tinha conhecido esses processos de qualidade? Quando você fez engenharia, qual que era a ideia de trabalhar com engenharia? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal estudando, né, Tom? O cara tem uma ideia de uma profissão. Tem né? as matérias, né? Aí exatamente. você tem lá a resistência de materiais, que é o terror da galera. Aí você tem lá a qualidade, às vezes via um pouco, mas
já teve alguma matéria que você olhou e já teve um interesse? Se identificou ali, né? Como eu fiz mecânica, mas a parte de engenharia mesmo, de produto, não era muito, não estava ligado muito nisso, mas eu gostava muito de estatística. Então a estatística está muito ligada à engenharia de produção e aí a qualidade, né? Então, na década de 80, nas montadoras, tinha que implementar o controle estatístico de processo, que era uma base estatística, e também foi uma questão de oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive foi de trabalhar numa empresa lá, na antiga, hoje é Mali, uma empresa alemã, mas era a Metal Leve, que era uma empresa brasileira e tal, e trabalhar com controle estatístico de processo. Então, essa minha... gostar muito de estatística me levou a já seguir para a área de qualidade. E você sabe, a qualidade vai contaminando e não tem jeito, né? Dificilmente você vai sair depois. O pessoal costuma brincar que você não escolhe a qualidade, né? A área da qualidade te acaba escolhendo. Todo mundo que a gente conhece, geralmente, o cara em algum tem a momento... história do momento que entrou, mas nunca tem um momento de sair. Entrou e continuou na qualidade. E já fica, só tem a história área, de como iniciou. Troca a ideia, vai lá, vou colocar você lá na área da qualidade. Aí o cara... entra de cabeça. Acho que cada um ali, mais ou menos, foi assim. E tem um detalhe, né? Você também foi assim, né? Tudo mais. Não, todos nós temos essa história, né? E na realidade, pelo menos o que eu penso, né? Nós temos que fazer, procurar fazer aquilo que nós gostamos, certo? Sim. Isso dá satisfação. Exato. E você consegue se desenvolver melhor, né? Então, como eu comecei na qualidade e gostei daquela atividade, de tudo que estava envolvido, né? E aí, claro, você trabalhar naquilo que você gosta, né, sempre vai ser mais interessante, né? Porque nós trabalharmos, fazer algo que nós não temos não dá muito prazer em fazer aquilo, você sabe que a probabilidade de aquilo não dá certo, então E aí se desenvolver, mas a gente costuma brincar também essa parte, né? A qualidade está sempre se desenvolvendo, né? Que nem a parte aí do controle estatístico de processo, CEP e tal, a gente vai lidando com muito mais áreas, né? A área da qualidade ali, às vezes o pessoal pensa, às vezes, uma empresa que faz um produto ou que faz um serviço, mas é no âmbito geral. E a qualidade também é um processo evolutivo, né? Se você olhar a qualidade lá no passado, né? Tinha lá Juran, Crosby, todos esses Demis, que é o pai do controle estatístico, mas foi evoluindo, né? Migrou numa fase de qualidade mais do controle da qualidade, né? Depois foi migrando para o que chamava de garantia da qualidade, então já é uma visão mais sistêmica, né? Então a qualidade também foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então isso também... eu acho que isso também é uma coisa que pra gente é interessante nesse ponto, né? Essa busca de evolução, melhorar, nunca é algo constante. Mesmo que algo já esteja funcionando, a gente tenta ver alguma coisa para poder fazer o negócio, entregar um melhor resultado, ser melhor, né? Melhoria contínua, né? Não para, é o PDCA rodando e ali. Hoje você pode verificar que nas principais padrões normativos, a melhoria contínua é um requisito, né? Então, e é claro que o segredo das empresas hoje também, a gente sempre comenta isso nas auditorias, é que a empresa internalizar esse conceito essa de melhoria ideia, contínua. Né? É a questão cultural, né? Não é algo que você consegue demonstrar, sim, com algumas evidências, mas é algo que você vai perceber nas pessoas, né? Ao longo de uma auditoria e, às vezes, de um período de auditoria, você vai ver se realmente aquilo faz parte, né? E, na verdade... É aquilo, né? Tem empresas e pessoas que eles buscam mais isso, mas a melhoria é algo inevitável, né? Exato. Você tem um processo onde vai te empurrar para a melhoria ou você vai puxar ela, mas isso é inevitável. Sem melhoria não tem como, né? Olhando no âmbito industrial, de empresas ou na vida de um modo geral, a gente tem que ir melhorando, né? Exatamente. A gente vai se adaptando e vai melhorando. Você falou, né? Aplica na nossa vida profissional, pessoal, né? Porque nós também como pessoa, né? Como nós temos que ter esse objetivo, né? Essa determinação e a autocrítica. Se você melhorando, né? É um processo, né? Então a melhoria, né? Como você comentou e concordo plenamente, a melhoria contínua, isso aí está dentro da nossa área de qualidade nas organizações, mas está muito como pessoa, né? Como nós, seres humanos. Às vezes é aquela objetivo, né? a pessoa nem percebe, mas está ali evoluindo, está em constante evolução mesmo. Você começa a aplicar o que, por exemplo, é difícil alguém que tenha esse contato com a qualidade, ferramentas da qualidade, norma,
não se pegar aplicando alguma coisa na sua vida pessoal, Sim, né? é o Porque ponto. você acaba internalizando mesmo isso, né? E aí você vê que isso faz sentido, é Sim. importante, você acaba... Né? Eu tinha um amigo meu que ele fez um FEMÉ uma vez para uma viagem que ele ia fazer, ele fez um FEMÉ certinho, se furar o pneu e tal, aí foi... Sim. Falei, cara, é legal, você leva pra vida, faz Leva pra sentido, vida, né? Faz ali uma análise crítica da vida, cria um plano de ação, Pois é. vai viajar, É. faz um PDCA ali pra ver. Exato. Mas isso é com certeza. Falando no FEMÉ, então, que é uma ferramenta preventiva, né, abordagem preventiva, e nós também, né, temos que trabalhar com prevenção, ou seja, na nossa vida pessoal. Então, muitas vezes, há um risco ali, cuidado, você vai atravessar a rua, né? Cuidado, é um risco. Então, você está sempre fazendo essa análise de risco, né? Mesmo que mentalmente, ali, você está sempre fazendo isso aí. E é claro que essas ferramentas vêm colaborar com essa, vou falar, da nossa filosofia de vida, né? Vem a colaborar, né? Então, é por aí mesmo. Eu entendo assim também, Munhoz, que a ferramenta, ela colabora. Sim. Né? É você entender o sentido dela, o conceito, para você usar ela da maneira correta. Não vê ela como uma inimiga, mas vê ela como um aliado, né? Aliado, é bem isso. Como você audita mais IATF, é bem isso. O pessoal às vezes fica com medo do FEMÉ, você fala em 8D, o pessoal fica com, mas responder e tal, mas na verdade você tem que usar como aliado, como né? aliado, não como algo que vai te trazer problema, vai trazer soluções para você, né? Eu acho interessante também essa parte de algumas coisas da semântica, né? Nem essa palavra que você falou ali, colabora, a ferramenta ela colabora. Ela vem de labor, de trabalho, e de participar, né? de cooperar. Então, o que é a ideia de uma boa ferramenta quando a gente usa para gestão, processo, ou até mesmo no dia a dia, para uma habilidade e tudo mais, quando a gente vai pegar um prego e um martelo e bater um prego na parede. É uma ferramenta que vai te ajudar na execução de uma tarefa. Então, quando a gente brinca ali com o pessoal e fala assim, pô, você aí como gestor, você aí como auxiliar da qualidade, analista, enfim, toda aquela estrutura lá, como que está a sua caixa de ferramenta? Né? Quais são as ferramentas que você conhece, né, Tom? Uma coisa que a gente sempre conversa ali com o pessoal, né? Que como vocês colocaram ali o ponto de conhecer a ferramenta, é coisa que a gente precisa para poder desenvolver um bom trabalho. Saber o que ela faz, né? Exatamente. É um meio, né? É o meio. É um meio de condução a um patamar superior, por exemplo. Então, na nossa área de qualidade, as ferramentas da qualidade, é um meio, né? Um meio de você buscar uma melhoria, né? Então, a ferramenta é realmente um meio, né? Qual ferramenta utilizar? A melhor ferramenta, né? Então, eu acho legal esse nome, né? Que dá essa noção pra gente. Você fala assim, não tem aquelas caixas, igual o Leonardo falou, eu vou abrir aqui e vou ver quais as ferramentas. Sim, então você vai entender qual é o problema que você tem resolver, ver as ferramentas que você tem e escolher qual é a adequada para você fazer. Eu tenho que apertar um parafuso Allen. Não adianta eu tentar pegar uma chave de fenda. Então eu tenho que entender qual é a mais correta para colaborar naquele problema, naquela questão que eu tenho que fazer ali. A ideia principal é essa mesmo. Então é legal a gente discutir, entender esse ponto ali, né? De quanto a pessoa tem que se desenvolver, né? E acho que esse é um critério, como você falou agora há pouco ali, desse desenvolvimento humano, né? Da pessoa olhar para si, fazer uma análise e, o que eu preciso me desenvolver e tudo mais, né? Aprender. A gente sempre tem que estar buscando essa parte. O aprendizado é contínuo, né? Na verdade, nós não podemos ter essa pretensão de achar que nós sabemos tudo. Em algum momento, mesmo com mais experiência, com mais tempo de trabalho e atividade, como nós aí na área de qualidade, né? Mas sempre teremos algo a aprender. E eu que atuo muito diretamente nas auditorias, vocês também, né? A gente sempre aprende, né? Em cada auditoria, com cada empresa, você aprende, porque, como vocês sabem, né? Nós estamos auditando a ISO 9001, que é um padrão, o IATF, mas as empresas, cada uma tem o seu modelo de gestão para atender uma mesma norma. Então, é um aprendizado. Por mais que você na auditoria vê lá, acontece, o mundo real, né, das empresas tem lá os seus problemas no dia a dia, a gente sabe disso, tá? Mas é sempre um aprendizado, né, para nós. E às vezes o quanto a pessoa é criativa até mesmo para atender alguns requisitos, né? A gente exatamente. já aprende, vou atender esse requisito aqui dessa forma, vou criar uma planilha assim, aí você vai lá, vou melhorar isso aqui, senão você visita outra empresa e o cara
fez o mesmo requisito ali para o atendimento com uma outra forma de outro jeito, né? Ele está atendendo, porque é bem, né? A norma ela não quer, ela entre linhas às vezes apresenta a ferramenta que você vai usar, mas ela não diz explicitamente. Então você vai numa empresa, às vezes ela vai usar um formato para cumprir aquele requisito. Na outra empresa, às vezes é outro. E daí você vê isso... Ou até mais de uma ferramenta também. Mas você vê aquilo em diferentes jeitos, né? Faz você aprender, né? E ver que dá para fazer diferente, né? Exatamente. Isso que é o legal. Eu acho que, assim, para mim, né? Desde também de quando eu comecei a ter contato com qualidade, com norma, assim, o que mais me encanta na qualidade é que não tem rotina. O que mais me encanta, o que mais me chama a atenção é que não tem rotina. Não tem uma auditoria igual a outra, não tem um processo como o outro, uma empresa igual a outra. Você pode ter o mesmo requisito da mesma norma, mas você vai auditar processos diferentes, pessoas são diferentes, né? Não são as mesmas pessoas. Então, não ter rotina, você ter cada dia um desafio, ter que colocar a cabeça para funcionar e sempre estar se perguntando... Dá para fazer diferente? Qual é o jeito que dá para fazer e tal? Isso é algo que me encanta, assim, que me encantou quando eu comecei a trabalhar com qualidade e uma das coisas que me fazem, né, continuar olhando para a qualidade com bons olhos, porque eu vejo que realmente tudo se aplica e dá para fazer e tal, que é algo que tira a gente da zona do conforto, né? A adoção de uma norma, de alguma coisa nesse sentido, tira a empresa, tira os seus colaboradores da zona de conforto mesmo, que é importante. Né? E outro aspecto da qualidade, né, que não é um jargão, mas é uma prática e tem que estar internalizado nas organizações também, que é o motivo principal, a satisfação do cliente. Exato, é o ponto. Ou seja, a satisfação diversas... do cliente. É isso, sempre então, essa é a busca. Então, muitas vezes a gente, na nossa vida pessoal, de repente a gente vai comprar algo numa loja, lá no mercado, e aí nós da qualidade, nós já somos muito observadores nesse aspecto. Então, verdade. Poxa, mas essa pessoa nos tratou dessa maneira, mas eu sou o cliente, eu fui lá fazer uma compra e tal. E aí você, né? Acaba adquirindo esse sentido aí. Né? Ou seja, nós da qualidade tem essa visão mais crítica, né? Sim, sim. Mas porque a gente no dia a dia vai desenvolvendo isso também. E com esse foco no cliente, porque as empresas, né, precisam dar o retorno financeiro, né? A empresa tem que ter o retorno financeiro, mas não pode perder o foco no cliente, a satisfação do cliente. E nós sabemos no nosso dia a dia que, de repente, nós temos experiências pessoais de que falhou, né? Houve uma falha ali. Ponto ali tá... E nós que atuamos na área é mais fácil essa análise crítica, né? Mas por que ele atuou dessa maneira, se comportou dessa maneira, né? Porque ainda para essa pessoa, no caso, ainda precisa evoluir mais nessa visão, nessa percepção de que a satisfação do cliente. O cliente é que, na verdade, escolhe onde ele vai deixar o dinheiro dele. Exatamente. Né? Aí, se ele escolher o outro, tem algum motivo. É isso aí. Fecha pra mim aqui, Babá. Então é o seguinte, ó, pra gente fazer um ponto ali, uma boa conversa, ela sempre tem um ranguinho, né? Claro, com certeza. Né? Senão fica difícil até pra poder conversar ali sem ter um tira-gosto, um negocinho. Então a gente vai fazer uma pausazinha aqui pra poder ajeitar aqui pra gente comer e depois a gente já continua comendo mesmo. Então, Babá, dá uma interrompida aí e aí depois a gente já volta logo mais e continua nesse assunto. Vamos pegar essa parte ali exatamente de satisfação de cliente. Isso aí. Tem tanta coisa aproveitar boa o gancho aí. Beleza? Então interrompe agora e daqui a pouco a gente já volta. Então, voltando aí ao assunto, satisfação do cliente, a gente está comendo aqui uma esfirra, satisfeitos também aqui com o sabor. Só deu uma falhinha aí que não veio os molhinhos, o pessoal já estava reclamando aqui. Mas continua cliente, não é isso que vai fazer, mas é bom pontuar, né? Porque é aquilo que a gente fala, gente, o cliente que reclama é um bom cliente. O cliente que não reclama e para de comprar de você é que é o cliente ruim, né? Então a gente vai fazer nosso papel de cliente e dizer depois lá que ficou faltando os molhinhos, só para da próxima vez vir, né? Então, mas só que a qualidade do produto em si ali da esfirra não... Então isso vai fazer superou a gente as expectativas não é aí. o molhinho que vai fazer parar de consumir, né, Betão? Aproveitando falando de patrocinador, não que seja patrocinador, mas Magalito patrocinador, Vem pra nós. Sempre vai ter aí um lanchinho, um negocinho, mas fazer um agradecimento especial aí
boa parte aqui dos equipamentos que a gente comprou para poder montar essa estrutura aqui, teve alguns parceiros aí que deu uma força pra gente. Quanto às vezes uma ajuda em escolher qual seria o melhor produto pra gente desenvolver o que a gente conseguiu montar aqui, com a verba que a gente tinha também. Isso aí. Então, um agradecimento aí pro pessoal lá da PCIS, lá o time da PCIS, lá na figura do Murilo, que deu todo um suporte pra gente escolher ali qual seriam as melhores câmeras pra gente poder colocar aqui. Então isso ajudou bastante. As cadeiras aqui da PCIS, o Betão e o Tom aqui com as cadeiras da PCIS, que são realmente produtos de qualidade. E um abraço também pra galera lá da Efesto Industrial, que foi o pessoal que fez nossos móveis aqui do escritório. O Eric lá mandando muito bem aí, a gente mandou um projeto para ele conseguiu desenhar tudo lá certinho, trazer, montar e ficou bem bacana. Então a gente colocou esse pessoal aqui em forma de agradecimento e é isso aí. Quer ter sua marca aparecendo aqui? Manda um oi pra gente lá no direct, né? Não. Sim, faz parte, é isso aí. Vocês vão estar vendo ali que esse pessoal que está ajudando a gente no começo, né? Como o Leonardo falou, às vezes não diretamente com algum... verba, isso aí, mas verba, alguma coisa assim, mas é aquilo, mimo, a gente apresentou para eles qual era a nossa intenção, né, de, por exemplo, de comprar os móveis, e fala, o ideal é isso, né, cada um deu uma opinião, então ajuda, né, gente, nem sempre é na questão monetária, né, então se você também quiser contribuir de alguma forma aí, a gente está com esse projeto aí, é bem-vindo toda ajuda, né? Eu acho que a parte de contribuição e parceria ela é válida, né? Se ajudando a gente avança, né? Então, para você aparecer ali no painel também, entre em contato com a gente aí. Acho que tem o esquema do QR Code ali, Lê? Se tem um QR Code ali no canto superior. Não sei se vai ficar o esquerdo ou o direito quando a gente jogar isso aí lá pro YouTube. Mas você consegue lá ler esse QR Code e aí vai ter todas as nossas redes sociais, nosso site lá. Aqui está passando algumas coisas do nosso sistema, o IT System. É um sistema todo elaborado ali para você fazer a gestão do seu negócio. Não existe a necessidade, a obrigatoriedade do cara ser certificado em uma ISO 9001, numa IATF 4514, não. Mas para você que precisa de uma gestão do seu negócio, melhorar ali a estrutura de comunicação, gestão de indicadores e tudo mais, vem conhecer a gente, deixa a gente apresentar ali o sistema para vocês ali, sem compromisso nenhum, para você entender como funciona essa plataforma, vai ser um prazer. Não é não? É isso aí, Betão? É isso aí. Então vamos só puxar esse ponto então que a gente estava discutindo, né, mulher? Sobre essa parte de satisfação do cliente. Como é importante isso, né? E a satisfação do cliente a gente pode ver em diversas áreas, né? A satisfação de um produto que a gente come, a satisfação de um passeio, onde você vai num lugar e é legal e tudo mais, e aí você conta para os outros. E um ponto que o Everton colocou aqui é extremamente importante é esse. As variações que a gente tem do tipo de satisfação. Exato. O cara que ele vai comprar, vai gostar e vai ficar quieto. O cara que vai comprar, não gostar e vai replicar para um monte de gente. O cara que vai comprar, gostar e aí que nem a gente aqui, gostou do atendimento pessoal e aí divulga e tudo mais. E essas várias nuances que a gente tem também do que a gente tem o sentido de qualidade. Às vezes um atendimento para mim é de uma forma, um atendimento para outra pessoa é outra forma. E às vezes a gente também passa por diversas experiências. Você tem alguma, Munhoz, que passou, viu alguma coisa ali, que o cara fez um serviço que atendeu além das suas expectativas para a qualidade de alguma coisa? Nós sempre teremos exemplos, né, na nossa vida aí, tanto de uma condição, né, de que o cliente, nós como clientes fomos surpreendidos no sentido de exceder a expectativa, né? E outras situações, né, que eventualmente vamos entender assim, haveria ali um ponto de melhoria, né, com relação a quem nos estava atendendo, né, nós como clientes, do que é realmente o conceito correto, né, a visão correta de satisfação do cliente, né? E também, né, os clientes, né, nós temos que entender os perfis, né, porque como vocês comentaram, né, tem muito essa questão do perfil. Na realidade, os clientes, até na nossa sociedade, eles têm perfis diferentes. Então, o segredo também para atender a satisfação do cliente é entender qual que é o perfil, qual que é o cliente, né, que nós queremos atender e exceder as suas expectativas em termos de satisfação. Então, é muito importante também, né? Esse ponto tem um acontecimento aí interessante para falar sobre essa parte de perfil. Que a gente sabe que produto, né, Betão? Tem produto de tudo que é jeito. Sim, às vezes vai depender do seu bolso, do quanto você quer comprar aquilo ali, ou como você quer ser atendido, tudo isso vai ter uma variação. Esses dias cheguei em casa, um dia de semana,
Aí sabe aquela lá, janta pra um casal que é corrido o dia a dia, um negócio meio complicado. Então às vezes você chega, vai pedir alguma coisa pra comer e tudo mais, mas nesse dia eu queria dar uma segurada na grana. Correto. Acontece, pô, eu não quero comprar uma pizza ali de R$60, de R$70 só pra jantar, só queria comer um negocinho aqui pra jantar, pra ser rapidinho leve, ali, né? tudo mais leve ali, uma pizza mais baratinha. E aí entrei ali no aplicativo aí desses daí e procurei ali uma pizza e tal. Você procurou pela avaliação ali? Não, procurei a mais barata. No caso foi o preço. A mais barata. Eu só queria encher a pança e dormir. Correto. Bom, depois do De dia barriga pra corrido, cima. Barriga pra cima, comer, ela já tá bem elaborada, eu queria comer ali e mais nada. A expectativa era é essa. É um ponto interessante que a gente fala bastante, né, toda essa parte de expectativa e da qualidade. E aí, beleza, peguei e achei lá uma barata lá. Aí achei a pizza. Achou uma barata? É. Achou uma pizza barata. Tiozão 3.0 com você. Quinta série. Quinta série. Nunca Achei uma sai de mim. pizzazinha bem baratinha lá. Pra você ter uma ideia, a pizza não tinha nem... Não cobrava nem entrega. Não cobrava nem entrega. Mas as fotos eram bonitas, nome italiano, tipo... Tem que ser. Trattorelli, sempre tem uns nomes assim, né? Aí peguei, falei assim, não, vou comprar essa daqui. Aí fui lá ver o preço lá, era R$30 a pizza, grande, 4 pedaços. Pô, já te desconfia aí. Né? Na região aqui a pizza não tem esse preço médio ali, R$30 a pizza. Olhei na foto ali, a pizza é R$30, falei, não, vou pegar, né? E aí qual que é algo quando você compra barato? É esse ponto que nem você falou, né? Então, expectativa. Você já tem ali... Você não coloca tão alto, né? Você dá uma... A expectativa. Então eu já esperava que a pizza também não era aquela coisa. Não pagava nem entrega. Frete grátis. Frete grátis, 30 contos e tudo mais. Você pensou aquela, vai matar minha fome. Vai matar minha fome. Não vai ser tão ruim assim, né? Não vai ser Tem massa. Vambora. Exato. Aí a pizza chegou, desci, aí quando eu fui já pegar a pizza com o motoboy, não tem esse papelãozinho aqui? Quando ele me entregou aqui o papelão, aí eu fui pegar ela aqui assim, ó, filma aqui, babá. Fui pegar ela assim, aí ele falou, não pega assim não, que o papelão é mole, pega embaixo. Tá bom, treinaram bem o motoboy, tá certo, um ponto positivo. Então a primeira impressão já foi o papelão extremamente fino e de possibilidade de baixa qualidade. É aquela história, a embalagem faz a diferença. Aí eu peguei e falei, pega aí não que o papelão é mole. Eu peguei embaixo ali e tal, já tinha pago no aplicativo e entrei, né? Aí entrei, coloquei ela na mesa e abri. Eu falo pra você que a pizza atendeu todas as expectativas que eu tinha. Era ruim, barata e gelado. Qual que eram as 3 expectativas que eu tenho? Não espero que a pizza seja muito boa. Muito boa. Ponto. Ela atendeu. Não era muito boa. Tudo bem. Eu esperava também que a aparência dela também não seria das melhores. Do que era? Só pra... Tradicional, era mussarela. Mussarela, tá. Eu também tinha expectativa que eu ia comer ali e encher a barriga. Encheu. Atendeu, comi, encheu e tudo mais. Então, me fez até pensar depois de ter comido, barriguinha cheia e tudo mais. Pensei, falei assim, ó, não interessa às vezes qual o produto que você quer, interessa qual as expectativas que você já tem sobre aquele produto. Que vai atender ali. Então, no caso ali, era uma pizza barata? Era uma pizza que não era lá muito boa? Fato. Mas, para as expectativas que eu tinha ali, ela atendeu. Então, às vezes tem muito disso. A fome é o melhor tempero. A fome é o melhor tempero, boa. Tá certo. E às vezes quando a gente fala às vezes de qualidade, é um ponto que a gente sempre conversa bastante, que a gente tem uma teoria aqui, que a gente discute bastante aqui entre a gente da WIT aqui. Isso aí, vocês vão ouvir bastante a gente falar disso. Sobre essa teoria que a gente tem aqui, que é 3 sentidos. Que é o ponto ali de atendimento da expectativa, né? Primeira coisa, você vai ver ali, vou atender uma expectativa que eu tenho. Então, sendo alta, sendo baixa, a qualidade vai atender a minha expectativa. Tem a parte ali que a gente entende que essa expectativa também vem de acordo com a funcionalidade, né? Se eu tenho a expectativa que algo vai funcionar e eu ligo ali, aquilo ali funciona, é o ponto. O outro ponto é, querendo ou não, a gente, o ser humano, é movido também por um ponto de beleza, aparência. Sim, de aparência. Então, se eu tivesse uma expectativa muito alta para uma pizza que eu comprasse de um preço maior e abrisse e ela tivesse totalmente da forma que ela tava, era um ponto, né? Você vai ter um negócio pela beleza, aparência. Então, outro ponto ali, beleza, aparência. Outro ponto é a expectativa, a funcionalidade daquilo ali, para que serve. E o terceiro ponto é a durabilidade.
que seria ali o ponto de atendimento, mas por quanto tempo você aquilo ali vai atender essa sua necessidade, que é a necessidade que eu tinha. Então a necessidade que eu tinha é o quê? Barriga rapidinho, cheia, comer e tudo mais. Então aquele é o belo, que a gente chama aqui, belo, funcional e durável. Exato. Se a gente pegar todos os produtos, ou todos os serviços, ou até mesmo relacionamentos e tudo mais, a gente vai ter esse contexto do que a gente considera belo, do que a gente considera funcional e do que a gente considera durável. Se a gente for falar isso do critério humano, a gente tem também isso aí. A gente conhece uma pessoa, ela tem aparência, então bela, tal, ou senão até o jeito dela ser. Funcionalidade, pô, ela tem as qualidades que eu espero em um outro ser humano. E a durabilidade de um relacionamento seria o quê? Pô, você não pode, às vezes, viver com uma pessoa que ela vai ser de um jeito hoje e de um outro jeito amanhã. Então a gente também tem isso no nosso... o processo instável. Sério. Então, se a personalidade vai dar certo. Eu falo pra você, ó. Se a coisa é bela, funcional e durável de acordo com as suas expectativas, né, Tom? Sim. É um primeiro ponto pra gente avaliar que algo tem qualidade. Isso. Algo tem ou não qualidade, você usando esses 3 filtros, você vai conseguir, pra você, pelo menos, determinar, né? Vai satisfazer aí ali é claro que daí quando a gente tá falando de algo específico, vão ter os famosos requisitos. Critérios. Mas no geral, quando a gente fala qualidade, né, a gente gosta de pensar nesses 3 filtros. Eu falo assim, qual é a, sei lá, o que é uma esfirra de qualidade para você? A gente consegue usar esses 3 filtros. O que é um relógio de qualidade? Os 3 filtros. Isso. Um fone de qualidade, usa os 3 filtros, né? Então dá para usar isso aí para... É uma que a gente tem, já debateu bastante isso aí, já escreveu bastante. E na realidade, o que foi dito, comentou também, é com o Everton, né? Com relação ao requisito do cliente, né? Porque nós, para atendermos o cliente, satisfação do cliente, que é uma razão de ser das organizações e na nossa vida pessoal também, mas entender bem quais são os requisitos do cliente, né? Porque as expectativas dele, né, Munhoz? Perfeito. Então, e também falando um pouco você comentou da questão da durabilidade também, até dos relacionamentos, né? Entender que quem é da qualidade está sempre olhando muito e enxergando as coisas muito como processo, né? Sim. E os processos podem ter uma certa instabilidade ao longo do tempo, como até nos relacionamentos. Na vida, né? Exatamente. E aí, esses processos que têm as instabilidades, mas aí nós sempre temos que entender também, essa instabilidade é algo muito pontual, é uma causa especial, de repente houve um ocorrido ali, exatamente. Ou pode ser que essa instabilidade ela tem uma permanência, uma dura... seja crônica ali, sim. Aí nós temos que é uma condição diferente. Então, é algo muito pontual, é uma causa especial, né? Ou não. Pode ser que é uma tendência, então a gente tem... Isso vale também. Olha o CEP aí já trabalhando para a gente conseguir. Mas vale na nossa vida pessoal também. Vale. Né? Então, tudo dá para a gente traçar. Então é muito interessante a gente fazer essa correlação entre aquilo que nós vivemos no dia a dia, mais na parte profissional, com a vida pessoal. E sempre, como tudo, é um aprendizado. Eu tenho uma história legal da satisfação do cliente, às vezes até quando a gente precisa tomar cuidado, né? Como você comentou. Sim. Qual é o requisito do meu cliente para eu saber o que satisfaz ele? Porque às vezes a gente pode estar querendo fazer algo que pra gente vai soar bom para o cliente e no final acaba não acontecendo, né? Tem uma história que um professor meu contou, que foi o seguinte, ele ia dar um treinamento, né, no final de semana e mandou para a copiadora lá, o pessoal que fazia as cópias, mandou o material para imprimir que ele iria usar no treinamento. E aí ele explicou, né? Falou assim, então vocês imprimem aqui, tem aqui o material que eu vou usar no treinamento. Então tem lá, né? Página 1, 2, 3 e 4 é um grupo, 1, 2, 3 e 4, então tem lá 4 páginas, eu preciso de 50 desses. De 50 massinho 1, ali. 2, 3 e 4. Beleza, aí ele mandou lá, falou, ok, então eu preciso de 50 desses. Página 1, 2, 3 e 4. Mandou, ok, beleza. Tudo bem, né? Então eu tô indo pro treinamento, eu passo lá, pego, chego no treinamento... E aí, num momento lá, eu vou passar o material pro pessoal para fazer atividade, ok. Então ele já estava no embalo, para ele só ia passar na copiadora e pegar. Chegou lá, eu vim buscar aqui o material que eu pedi lá, né? De 4 em 4,
50 e tal. Aí veio o cara da copiadora. Ah, tá aqui, ó. E olha, eu fiz mais pro senhor, hein? Eu grampeei os 4, grampeei junto e fiz 50 grampeado aqui, 50 conjunto grampeado. Daí meu professor falou, eu ia usar individual. Porque daí eu ia fazer grupo com 4 pessoas e ia dar cada papel para uma folha para cá. Né? E agora? Agora vai ter que tirar destacar esse grampo, destacar de 50 grampos e tal. Aí ele contou, né, pra gente, falou assim, então, você precisa saber o que é o requisito do cliente, o que ele quer, o que ele vê valor antes de fazer. Talvez se o cara ligasse e perguntasse, quer que eu grampeie? Eu já grampei aqui. Se ele fosse depois, ia ser um valor para ele. Falou, não, então já vai adiantar. Sim. Mas não era o caso, né? Então teve um retrabalho, né? E aí é uma coisa que às vezes a copiadora tentou agradar e além ela ali achou da expectativa, alguém teve um trabalho maior para grampear e acabou custo maior um também, custo maior, bem isso, um custo maior, possível satisfação, mas não estava alinhada à expectativa do cara. A satisfação dele foi só que daí ele consegue contar essa história depois nos treinamentos, mas pelo menos tem e você também. uma eu também. Contada, mas é por aí mesmo. E esse ponto de entender os requisitos do cliente é muito importante, né? Demais. Então isso... É que às vezes o que a gente acha que poderia ser algo que atenderia ou excederia a expectativa do cliente, nem sempre isso se faz ali visível. No vai atender a expectativa ali e no final acaba tornando uma quebra de expectativa. Que no caso ali da pizza, se o cara a pizza fosse realmente boa, né? Pô, ele ia exceder minha expectativa. Então, como lá ele atendeu, beleza. Ficou esse o ponto. Você tem alguma pra contar aí, Beto? Alguma situação quanto à expectativa? Alguma coisa que você já comprou? Alguma coisa que vai de encontro a essa ideia aí? Tem um conto aí que é o seguinte. Como eu sou um pouquinho alto aí, tenho 1,95 m, às vezes é um pouco difícil até mesmo comprar calçado pela internet, caçula, essas pessoal. coisas. Esse é o caçula. Eu fui comprar um tênis, rapaz. Aí eu pesquisei o tênis, vi alguns vídeos lá. E no site tinha até a forma, falando em centímetros, tamanho do tênis. Eu falei, então é esse número aqui. Aí, né? Peguei um 45. 45. Isso é um tênis ou uma lancha? Rapaz, quando o tênis chegou, daí foi aquela expectativa, né? Sim. Abri ali o pacote, tudo. Fui calçar o tênis. Ali não era 45 nunca. Não. E tênis de marca, tênis, sabe? Tênis bom. Mas só que quebrou a expectativa ali na hora. Não era 45. Tava até na etiquetinha. Era chinês. No tênis ali, mas só que... Quando você compra camiseta GG, quebrou a expectativa. Dali é que nem o Everton comentou, teve mas era maior ou menor, Beto? Menor, ficou apertado. Como pode ser maior que isso? Como pode ser maior? Aí acabou quebrando a expectativa e gerou um custo ali extra, para um desgaste ali, para estar fazendo o envio ali de volta. E um exemplo, né, de como claro, esse é um testemunho pessoal seu e na nossa vida aí profissional, né, nas empresas, a questão do custo, né, do retrabalho, isso. Né, muitas vezes. De considerar isso, né? Aí foi assim, só para estar concluindo aí devolvi o tênis, né, de volta e daí escolhi um outro modelo, 45 também, 45. A mesma marca, para você ver, a mesma marca, chegou, calcei, tranquilo no pé. Aqui, às vezes vai entender, não sei. Que às vezes ele tomou uns alguma coisa. O pé tava meio inchado, nada. E aí... Eu deixei pra calçar o tênis de novo. Mas aí correlacionando com nossa vida diária aí nas organizações, houve uma falha na identificação e rastreabilidade. Pode ser. Tá certo. Pode ser, né? Pode ser, claro, né? Porque depois você comprou. Às vezes não sei se é um modelo, né? Um modelo, alguma coisa, da né? mesma marca, né? E veio certo, né? O número, né? Sim. E atendeu a sua expectativa. Atendeu, né? Dessa vez atendeu, gostei. Então tem isso também. Então,
esse é um bom exemplo. Né, Munhoz, eu ia até aproveitar que você tocou nesse ponto e perguntar isso, né? Até assim, para a gente poder falar um pouco mais, né? Às vezes o pessoal fala assim, qualidade, ou a empresa é certificada, passa por auditoria. E aí quando fala assim, deu uma falha, né? Deu uma garantia aqui. Mas vocês não são certificados, você não é isso, não tem qualidade. Então a pessoa acha. Exato. E não é isso, né? Tem como conceituar, falar um pouquinho sobre isso, assim, das suas experiências, de falar assim, não é uma questão que não tem erro. A diferença eu entendo que as empresas certificadas, né, independente de qual que é o padrão normativo, que tem um sistema... Porque a certificação também, ela é uma evolução, né? Porque uma empresa que passa por uma certificação inicial, e é esperado que ao longo do tempo, né, ela vai evoluindo, né? O padrão é o mesmo, por exemplo, a ISO 9001, mas ela vai evoluindo. Uma empresa que tem uma certificação inicial, depois vai evoluindo ao longo do tempo, então vai mudando de patamar, né? Agora, muitas vezes, no meu entendimento, há uma expectativa que uma empresa certificada ela está isenta de falhas, não vai. Isso é irreal. Na verdade, o segredo das empresas certificadas com o sistema de gestão é que, em havendo uma falha, a postura de correção da falha vai ser adequada, vai dar o suporte ali, né? O suporte, vai dar o senso de urgência que é necessário, né? E que vai ter uma resolução, né? Uma tratativa, né? Tratativa, né? Então, eu entendo que o segredo das empresas certificadas com um bom sistema de gestão é esse. Vai acontecer? Em algum momento vai acontecer, mas a agilidade que é dada, a consistência da análise daquele problema e a correção vai ser eficaz, né? Esse acho que é um ponto. É como reage ao problema, reage, né? Não é como de reage. ter ou não. Como reage, né? Isso é um diferencial, voltando para esse ponto que a gente estava comentando ali, pessoal, né, Betão, também? Que é uma coisa também para nossa vida, né? Sim, como a gente reage com as intempéries ali, com as coisas que acontecem na nossa vida ali, também diz muito sobre nós. Exatamente. Né? Das coisas que dão errado, das coisas que dão certo, e tudo mais. Até mesmo quando a gente tem um mínimo conhecimento, às vezes, para lidar com uma situação, acontece alguma coisa, a gente já... Isso a gente brinca até com o pessoal mesmo que trabalha com qualidade, né? Dentro das empresas. Tem o pessoal da qualidade. Na verdade, qualidade é todo mundo. É verdade. Mas aí você brinca que é o pessoal da qualidade. Fala assim, então o pessoal da qualidade, eles têm que andar na linha em tudo. Eles têm que fazer o que está no procedimento, eles não podem, sei lá, chegar atrasado. Tem que seguir a risca ali. Tem que ser um exemplo para todo mundo, né? Não pode errar. Não pode errar. E não é isso, né? É bem isso. É a questão de olhar de uma maneira mais... ampla a coisa e ver o encaixe. Eu até brinco às vezes com o pessoal, né, lá das empresas que eu fiz parte, ou que fez auditoria, ou deu treinamento e tal, consultoria, no seguinte, que por exemplo, com relação a indicadores, né, eu dou bastante esse exemplo com relação a indicadores. Então você tem lá os indicadores, só que você tem um indicador principal. Sim. Então, é que nem um jogo de futebol. Às vezes você vai ver lá o cara fazendo uma falta, sei lá, um pênalti, colocando a mão na bola dentro da área para não levar o gol. Sim. Por quê? O principal é não levar o gol, é você ganhar o jogo. Então, às vezes, você vai sacrificar o seu indicador porque você conhece o indicador maior e aí você tá ali contribuindo. Então, indicador fora, né? Igual a gente fala, qualidade tem que estar tudo melhoria contínua, então quer dizer que eu vou olhar o indicador e vai estar sempre melhorando. Não. Às vezes você vai olhar o seu indicador e vai dizer o seguinte, olha, esse indicador aqui, ele vai ter que ser sacrificado para alguma coisa maior aqui, um outro indicador mais mais importante, alguma coisa assim para... Por isso que muitas vezes, quando fala de ingestão de indicadores, como você comentou, muitas vezes e a gente nas auditorias, no dia a dia, nas organizações, o segredo muitas vezes o indicador que está com um ponto fora, não está batendo a meta, né, aquela meta estipulada através dos históricos, muitas vezes você simplesmente, até por uma questão de força do padrão normativo, você vai justificar, né? Então, eu não vou tomar uma ação, porque esse ponto fora, você tem que analisar, ter uma visão maior do negócio, né? Então,
muitas vezes o ponto fora é simplesmente justificar, né? Porque não tem uma correção para aquilo, não tem que aplicar uma correção. Você simplesmente tem que justificar por que naquele momento, naquele mês, estava fora. E ter essa visão mais sistêmica de entender o porquê, né? E muitas vezes o fato de como você disse, o fato de um indicador lá, um determinado indicador estar fora, não significa que tem que ver o todo, né? É o fim do mundo. E muitas vezes é uma visão da alta direção, né? E é aquele ponto que você comentou também do pessoal da qualidade, que esse tem que, né? O segredo das organizações é a qualidade. A qualidade tem que fazer parte da estratégia do negócio da empresa, né? Então, no passado, a qualidade era do departamento da qualidade, vê lá com o pessoal da qualidade. Então, não, hoje a visão moderna do conceito de qualidade das organizações faz parte, né, da estratégia do negócio, da estratégia da organização. Ou seja, o sistema de gestão precisa estar integrado, né, com a empresa, né? Não pode a alta direção de repente estar distante, né, do sistema, porque aí esse resultado não vai impactar ali, né? Não vai ser tão positivo. Então, Exato. esse é o segredo da alta direção, também entender que o sistema, né, da gestão faz parte da estratégia do negócio da empresa. É estratégico, né? Isso não é algo... Eu gosto disso, sim. Eu falo que a parte da norma que eu mais gosto é a primeira frase, que a adoção do sistema de gestão é uma decisão estratégica. Exatamente. Se é estratégica, tem que ser estratégico, tem que ser visto de uma forma estratégica e toda a organização está ciente. Nós estamos adotando esse sistema de gestão. Né? Então isso daí fica mais fácil trabalhar desse jeito mesmo, né? A gente sabe que tem... que a gente, da qualidade, na minha cabeça, a gente tem mais uma função, né? Deveria, né? Ter mais uma função de disseminar o conhecimento, de explicar, de colocar, de formar, né? essa mentalidade, né? de cultural da qualidade, do que simplesmente isso, né? Fala com o pessoal da qualidade, tá bom ou tá ruim? Exato. 0 ou 1, né? Não é, né? Não deveria ser isso. Seria mais uma questão mesmo de conceito, estratégia, né? Então eu tô pensando em mudar esse processo ou adicionar esse processo, ou tem esse cliente que a gente está pretendendo avançar com ele, alguma coisa assim. Aí sim, qualidade, como que você vê isso? Né? Como que a gente poderia fazer isso sem dores, né? Exato. A gente brinca quando vai implementar sistema de gestão, alguma coisa assim, você fala assim, olha, no primeiro momento você vai sentir que talvez parece que sua empresa piorou. Falou, pô, esses caras veio aqui, minha empresa tá um monte de coisa que não estava acontecendo agora tá, porque na verdade você coisas aí, tudo. as coisas começam a aparecer para melhorar, né? Muitas vezes a empresa que não tem um sistema de gestão, né, certificado, por exemplo, então no dia a dia tem muito detalhe que está meio escondido, né? Sim. Então, a partir do momento que você é obrigação por força do próprio padrão de tratar aquilo de maneira sistemática, né? Então, esses pontos aí que estão escondidos, né? E vão aparecendo, né? É como você falou, então, no primeiro momento parece que está piorando, né? Nós estamos implementando... O cara tá bagunçando minha empresa aqui, tá rapaz. dando visibilidade Tá àquilo que vendo estava tão bem? escondido. Tá vendo tão... O que a gente não vê, a gente não melhora. Não tem como. Exatamente, isso é muito importante. Tá vendo? Então, é bem esse ponto mesmo. Até esse negócio, a gente brinca também, comenta que também às vezes é como você limpar a casa. Sim. Sua casa pode até parecer que tá limpa, organizada e tudo mais, mas quando você começa a mexer, limpar, puxa ali um pano e tal, o negócio, você começa a tirar a sujeira e tudo mais, aí vai dando aquela bagunçada e tudo mais, mas aí depois com o tempo as coisas vão se ajeitando e aí fica tudo organizado, limpo. Pegando o gancho da casa aí, limpeza, quando você termina, vê tudo organizadinho, vem aquela sensação de bem-estar, né? De bem-estar, né? Felicidade ali, a tranquilidade. Que é manter o controle, né? Então, e manter a limpeza. A limpeza, poxa, não adianta, limpa a fez casa, e depois... mas depois se você não mantém aquele controle, né? Vai... Logo tá suja novamente. Verdade. Então e aí tem um pouco não, eu diria que tem uma palavra chave também, que é a disciplina, né? Ou seja, que o sistema busca a disciplina, né? Então,
essa disciplina Dá também faz a continuidade, diferença. né, pra Dá aquilo, continuidade. né? Para mim é a parte mais importante, mais difícil a de você. A disciplina. É porque a disciplina também, pelo menos na minha visão, muitas vezes está relacionado até com a cultura, com, por exemplo, é comum nós ouvirmos falar dos orientais, né, que tem uma disciplina, né, os japoneses têm uma disciplina que nós latinos de repente não temos. Então, também tem um pouco aí da cultura, né? E, então, essa visão do que é organizado, do que até mesmo boa parte desses conceitos e ferramentas que a gente usa hoje são de origem japonesa e tudo mais. Às vezes tem um pouco. Eu não vi aquela história acho que falou na Copa de 2014. Sim, lembra? E os japoneses lá nos jogos, tudo certinho, tudo limpinho, aí tudo aquela bagunça. Recolhia, mas aí né, a saco de disciplina, lixo. né? A disciplina. Ou seja, muitas vezes falar, mas porque uma empresa demora tem um tempo maior para estruturar, para ter um sistema de gestão já bem estruturado, que dê retorno, né? E outra talvez mais rápido, né? Talvez o segredo seja na disciplina, né? Ou seja, uma empresa já tem a questão da disciplina, né? Já está mais internalizado, então o caminho fica um pouquinho mais fácil de chegar lá. A que precisa trabalhar muito ainda a questão de disciplina, talvez demore um pouco mais, né? Todas chegarão lá, mas é a questão do tempo. Né? Eu acho importante também esse ponto. Um exemplo, eu queria também ouvir a opinião de você, no sentido, uma empresa com disciplina, sistema de gestão ali rodando legal, todo mundo ali dentro falando a mesma língua, e entra uma pessoa ali que não tem tanto essa disciplina. Você acha ali mais fácil a pessoa chegar e abraçar a causa e aprender mais rápido ali o envolvimento. Exato. Como também acontece ao contrário. A empresa meio bagunçadona ali, o cara entra com a disciplina, mas sei lá, acaba meio que vencido pelo cansaço ali. Exatamente. Não há dúvida. Vai uma onda levando o cara exatamente. Fica remando contra a maré. Tem uma disciplina, já está incorporado na empresa, então chega um profissional, né, recém-admitido, então eu entendo que é mais fácil dele se moldar, né? Exato, então, vai se bem moldar mais fácil. a disciplina. Mas agora, seja um pouco ali mais duro ali, mas se ele é uma pessoa, um profissional que já chega na empresa, ele já tem até um histórico de outras empresas e tal, e chega numa empresa que você falou, tá muito bagunçado, né? Então, ele vai sofrer muito, né? Ele vai sofrer muito porque há uma tendência, né, da frustração. Sim, exato. Às vezes ele vai se envolvendo mesmo. Exatamente. E ele vai, eu diria que há uma probabilidade até alta dele não manter na empresa, porque pela cultura ali, não se sei. aquilo não está internalizado, vai ser muito difícil. Imagina, a empresa vai mudar porque chegou um cara. Não, jamais. A não ser que esse profissional ele esteja num alto nível e que ele vai montar um trabalho aí de médio prazo pelo menos, para ir incorporando uma cultura na empresa. Aí é um trabalho. Aquela visão de gestor mesmo ali, sim. Exatamente. Mas aí ele tem um aspecto. Ele vai ter o poder de fazer essa revolução, uma revolução que deve acontecer aos poucos. Médio a longo prazo ali, funciona de um dia para o outro. Exato. Né? Tem que ser um trabalho assim contínuo, né? Tem que ser por aí. Então, verdade. Eu acho isso fantástico. Eu assim, ó, não tem empresas boas com pessoas ruins. Sim. Não tem empresas ruins com pessoas boas. Não tem processo bom com pessoas ruins e o processo ruins com pessoas boas, né? Enfim, então a norma traz essa questão, né, de um capítulo específico para a equipe, para pessoas, justamente porque é quem vai fazer isso acontecer, né? Daí a gente vê, não, é a indústria 4.0, porque daí é a máquina com a máquina e tal, mas é aquilo, sempre vão ter pessoas ali, né, que tem que entender e se conversar e ter a disciplina, né? Porque máquina vai ter a disciplina, ela vai fazer o que pedir para ela fazer. Mas quem é que pede para ela fazer? Quem vai programar? Tem a disciplina de programar, de olhar, de ver, né, de fazer a manutenção correta e tal. Então, essa questão de pessoas, a gente vê isso, né? Acho que o senhor que está mais nas empresas, fazendo auditoria e conversando, acho que
é meio que, talvez na reunião de abertura, dependendo de como você já consegue, sente, né? O clima. Na realidade, você colocou muito bem, né? Hoje nessa abordagem, quando nós falamos em abordagem por processo, né? Então o recurso humano, a gestão ali de pessoas é de extrema importância, né? Então, quando nós falamos muito nos treinamentos, né? Então precisa dar oportunidade, né, para as pessoas, né? Muitas vezes o profissional na empresa, ele precisa ali de uma capacitação, né? Então aí entra a questão do treinamento, né? Suporte ali, suporte, né? Às vezes o cara, às vezes que vamos dizer, nessa análise ali de pessoas ruins, pessoas boas e tudo mais, às vezes cabe às vezes uma avaliação até mesmo desse contexto, né? Às vezes a vivência do cara ou o conhecimento que ele tem, às vezes não permite que ele consiga entregar os resultados ali que precisa ou avaliar o processo de determinada forma, porque às vezes ele nunca nem teve contato ou conhecimento com aquilo ali. Então, realmente, essa área que a gente atua, a parte de qualidade, gestão, processo, pessoas, né, que envolvem muito ali, a gente costuma brincar que às vezes tem até um pouco de psicólogo em cada consultor ali, de você Precisa. Encosta aqui no meu ombro, chora um pouco. Esses critérios humanos, né, de como tá ali essa questão. Então são várias camadas, né, que a gente consegue ver ali isso aqui não tá indo bem por conta disso, tudo mais. A gente até tem uma frase que a gente utiliza aqui, e aí é um ponto que a gente vai focar bastante na WIT aqui, que é 3 pontos ali. E esses pontos têm uma ordem, né? Pra gente é primeiro, segundo, terceiro. Isso. Que são pessoas, né? O foco primeiro tem que ser nas pessoas. Desenvolver, entender, treinar, dar suporte, participar, conversar. O segundo ponto são processos. Então a gente vai conseguir, avaliar os processos para conseguir definir, criar os critérios, o que precisa, o que é importante, o que a gente pode deixar, o que a gente pode focar, como que vai funcionar aquilo ali. E em terceiro lugar, logicamente não menos importante, mas aí sim a gente conseguir buscar os resultados. Tem que ter no final. Pessoas, processos e resultados. Seguindo essa ordem ali para a gente conseguir ter um começo e meio e fim, né, de qual que é o objetivo. O objetivo, de fato, de tudo é a gente ter o resultado. Exatamente. Seja ele qual for, a expectativa do cliente. Vai ter o resultado no final, né? Se você tem pessoas e processos, você vai ter o resultado no final. Você pode ter o resultado sem pessoas e sem processos bem definidos, mas esse resultado não vai se manter ao longo do tempo, né? Não vai verdade. E aí quando a gente foca esse não vai ter consistência. É algo que a gente consegue trabalhar e pensar um pouco melhor. Pessoas, processos e resultados é algo que a gente tem batido bastante nessa tecla e a gente vai divulgar bastante. Fazer uma pergunta que eu pensei agora, Munhoz. Você audita o Brasil todo, né? E até Brasil, fora. América do Sul, América Central, México, então todos esses países. Você percebe nas empresas que você visita uma tendência, assim, ou algum ponto que você vê, sei lá, talvez depois da pandemia, que as empresas estão dando mais importância, assim, que independente se você está, por exemplo, auditando uma empresa no sul, no norte ou em outro país, enfim, que é meio algo acontecendo assim de uma maneira geral, tem alguma coisa assim que você percebe? O que eu percebo hoje, né, depois da pandemia, como você colocou, que isso está bem discutido já, né, e em todas as organizações, quer seja Brasil, Argentina, Uruguai, América Central, México, é que essa condição de que depois da pandemia trouxe essa visão de que não necessariamente o profissional precisa estar presente ali na empresa, né? Que ele pode, por exemplo, você tem um processo lá financeiro, então, poxa, o colega do processo financeiro, ele pode desenvolver o trabalho dele, não necessariamente fisicamente lá na empresa, né? Então, isso acaba sendo uma tendência que aconteceu, né? Então, isso
eu diria que isso é um ponto generalizado. Você né? está percebendo isso em todas, que tem essa questão do trabalho remoto, exatamente. de usar mais a tecnologia pessoal nessa mais questão de sentido trabalho nisso aí, remoto e pós-pandemia, tal. assim. Tanto Legal. é que, se eu não me engano, eu vi hoje uma comunicação, que você sabe que a IATF, ela tem as regras, não tem? E estava a 5ª edição, agora estão migrando para uma 6ª edição. E eles estão meio que, eu preciso depois dar uma revisada, mas estão oficializando as auditorias remotas em alguns processos. Né? E aí seria esse exemplo, vai fazer uma auditoria, por exemplo, verificar o processo financeiro. Então, não necessariamente precisa estar fisicamente na empresa, na corporação. Né? Pode estar em locais distintos e tal. Então, acho que isso está generalizado, né? Está generalizado esse ponto aí. Outro aspecto é a segurança de dados, né? Hoje fala muito da 27.000, ou seja, a segurança de dados. Então, que as empresas cada vez mais entendem que ter confiabilidade, segurança nos dados, nas informações da empresa, isso é estratégico. Então, também essa preocupação, né? Também é uma tendência aí. Isso em todos os países, essa preocupação de segurança dos dados, né? De ter informação. E cuidar dessa informação. Cuidar dessa informação. Até mesmo como um bem da empresa, um bem né? da empresa. Entende isso como um bem, né? Não é tangível, mas... Então eu diria que, pelo menos na minha visão, tem esses 2 pontos, de que não necessariamente todos os processos precisam estar como antes da pandemia, né, de que está 100% presente, né, para desenvolver dar o resultado que a empresa, a organização espera. Esse é um ponto. E o outro aspecto é esse da segurança da informação. Então, a empresa entender que os dados, as informações que ela possui, aquilo é estratégico. E ela tem que ter um cuidado, um controle muito bom sobre isso aí. Plano ali, sim. Porque muitas vezes eu já presenciei situações de empresa que, devido a esse problema de talvez não ter uma boa tratativa, né, com relação à segurança de informação, ela perde os dados, então perde parte daquele conhecimento organizacional. Exato. E pode colocar a empresa em risco, né? Até porque hoje nós, como falamos em processo, né, nós estamos sempre olhando nos riscos, né? A parte do risco, né? Então, por isso que eu entendo que esse é um ponto que veio para ficar, e a questão de segurança das informações. Legal. Né? É verdade, cada vez mais, porque cada vez mais as empresas vão gerar dados, informações, e vão precisar cuidar delas e saber utilizar, né? E aí é bem isso, né? Eu tenho pessoas que estão acessando minhas informações diariamente, clientes têm acesso, o que eu tenho como que eu dou permissão para para outro, né? É uma grande questão que a gente vê mesmo, né? Por exemplo, esse é outro ponto, né? Hoje, por exemplo, tem um colaborador da empresa que ele está atuando ali de maneira híbrida, então está atuando fora da organização. Então, muitas vezes, esse é outro aspecto que veio nesse conceito aí. A empresa tem que estar preocupada também nessa questão da segurança das informações, porque o profissional não está fisicamente, ele não está lá interno. Então, veio reforçar esse ponto também. Entendeu? Sim. De até gestão no sentido das atividades mesmo, né? Porque daí as empresas estão aprendendo que o que tem o resultado, igual a gente estava falando, né? Não é o cara tá lá das 8 às 6, sei lá, das 7 às 5, das 8 às 5, enfim. É ele fazer o que tem que fazer. São as atividades. Então eu tenho isso para fazer. Cara, é isso aqui. Se você fez isso em 2 horas, em 3 horas, em 8 horas, conseguiu um resultado ali que a empresa entende como correto, né? Beleza. Aí tem a máquina e tal, aí tem outra situação, mas os processos que não são, né, a questão de estar com a mão ali no produto e tal, né? Exatamente. E vai de encontro também com essa parte de mapeamento, né? Detalhe de informações do que o cara precisa entregar, isso ajuda muito mais ele em conseguir atender esse resultado esperado. Quando você sabe o que você quer, quando fica claro ali, é mais fácil você conseguir alcançar. Hoje, por exemplo, nós estamos dia a dia a gestão ali dos indicadores, né? Então, a partir do momento que você tem um indicador assertivo, né?
Então, você está mostrando ali os resultados. Isso ficou de uma maneira mais direta e objetiva também para a gestão da alta direção, né? Porque não tem, está mostrando o resultado através do quê? Dos indicadores, né? E também aquele conceito de que no passado o chefe do departamento, né, da engenharia, o chefe do departamento de compras, né? Hoje não, é o dono do processo. Ele tem que se sentir dono, né? Não é? Sim. Né? Isso é então, legal. esse é o... Ali é uma palavra que muda, mas um sentido totalmente ali diferente, né? Você fala assim, mudou uma palavra, mas mudou o sentido, cara, muda. É bem isso. E assim, o que Traz eu vejo. A mais transformação responsabilidade. nas empresas, eu sinto muito isso. É a questão do dono do processo que muitas vezes não tem nada a ver com o departamento. Exatamente. Porque daí você tem assim, eu dou o exemplo sempre assim, processo de compras. Tem o dono do processo de compras. Só que dentro daquele processo de compras tem várias áreas. Exatamente. Você vai ter Sim. a produção, você vai ter sei lá, a contabilidade que vai dar entrada na nota, você vai ter às vezes até a portaria que está recebendo, você vai ter a expedição, o almoxerifado, várias áreas. Sim. Que faz parte daquele processo Daquele de processo, compras, mas tem um dono do Tem um dono, processo. Que ele vai entender o processo, a interação com as áreas e vai fazer aquilo funcionar, né? Porque Exato. senão fica ilhado, cada um, não, eu fiz a minha atividade, mas no final, quem Não abre fecha, a porta, né? fecha a porta e daí tem que ver Exatamente. onde vai fechar isso, né? E esse também é uma evolução, né, desse conceito de dono de processo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, mudar essa mudança, né? Sim. É o chefe de departamento, como você comentou, bem segmentado dentro do compra, mas está segmentado em vários, vamos falar no conceito de subprocesso, tá? Mas a partir do momento que ele é o dono do processo, então ele auxilia também na gestão, né? Porque ele tem que ter um comportamento... Perfil de gestor. Ele tem que ter mudado esse comportamento dele, porque a partir do momento que ele é o dono do processo, ele tem que... E aí, claro, né, a questão aí dos indicadores que facilita também, né, porque tem tudo muito metrificado, né, os resultados, né, porque, como eu disse, o que importa mesmo é os resultados, né? Exato. Independente se o profissional está trabalhando lá na área financeira, está trabalhando na casa dele lá, ou está lá, trabalhando Que ele tá tá lá na entregando, praia, tá né, na mas ele está praia, dando resultado. tá com o pé na areia, computador. Agora, é claro que tem processo que é inviável, né? Falar sim. em remoto, alguma Não coisa tem remota. como, né? A produção, não tem como. O cara vai levar a máquina. Não tem Cara, como. deixar Mas, o Vai levar a torno máquina na casa nas dele, né? então, eu acho que agora, a pandemia, né, que foi um fator que aconteceu na humanidade, então houve essas mudanças, né? E essas mudanças aí que a gente falou, acho que o que vem para ficar. Né? Agora não volta mais, Não volta Também mais. acho que... É o ponto ali. É realmente essa parte de processos ali que fica aí esse monte de informação também pra gente poder avaliar. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar ali um corte ali, a gente falou sobre o processo ali, a gente dá uma organizada aqui na mesa. Não vou comer mais. E aí? Tô brincando. Mas fica à vontade de comer. Então dá uma pausa aí, babá, que a gente dá uma organizada aqui e volta rapidinho aí pra ficar bom. É isso aí, então retornando agora ali, né, parte final, pra gente poder colocar ali. A gente falou ali sobre tanta coisa ali bacana, né, pô, deu pra tirar tanta informação legal aí, isso é o que é o bacana, né, a gente conseguir conversar de forma descontraída e às vezes chegar numa... uma palavra que eu uso bastante é a síntese, né? Sim. Que é quando você coloca ali vários conteúdos, né? As teses, antíteses, e aí você chega na síntese, que é a ideia final ali do ponto ali. Então, para fechar, para a gente conversar algumas coisas aqui, Munhoz, nessa vida de auditoria, visitando aí várias empresas, pô, América Central lá, América do Norte, né, que já é a parte do México lá, do América Latina, que é América do Sul. Tem algum caso, alguma coisa que já aconteceu, que nem a gente costuma brincar, que às vezes o auditor é repelente de gente. E quando ele chega, o pessoal some e tudo mais. Alguma coisa já aconteceu engraçada nessas rotinas. Que o auditor, eu lembro que tinha um auditor que contava assim, ele falou, sabe qual que é a diferença de um auditor e um terrorista?
Daí ele falou assim, aqui o terrorista tem simpatizante. O auditor quando chega na O auditor nem simpatizante. Aí, ó, tá vendo? Essa é a imagem que o pessoal Não tem pode, do né? auditor. O pessoal vê como, Tá vendo? como um Pessoal, carrasco. não tem medo do auditor. Não. O auditor, ó, gente como a gente, o cara bacana aqui, conversando aqui, entendeu? Então, pô, tem algumas situações, né? Eu acho que todo nós, auditor, porque o auditor, ele tá sempre, cada semana eu brinco, né, até com a minha família, cada semana eu estou numa empresa, né? Então, muitas vezes tem um colega que fala, mas como é a sua vida de auditor? Cada semana numa empresa, né? Sempre viajando, mas, por exemplo, é comum, né? Eu diria que com uma certa, é até comum isso aí, você vai auditar lá, por exemplo, a produção, né? Então, começo a caminhar pela produção, geralmente os auditados, ou vai uma turma junto com você, né? Você fica até meio pressionado e tal. Parece com um monte de segurança. Mas aí eu tô caminhando aqui ali na linha de produção, aí eu vejo alguém lá, pode ser um homem, uma mulher, um operador, e eu vejo que ele tá lá de longe me olhando assim. E eu simplesmente não dou nem bandeira, tô caminhando. Aí quando eu vou chegando, eu vejo que ele, some. que é o repelente. No mapa. Porque ele fala, pô, mas eu vou ficar aqui dando mole aqui pra... Saber se ele me escolhe. né? Esse é o ligeirinho. Agora, essa é uma situação que acontece assim com uma é um certa dos frequência, né? Agora, como eu audito muito aí na América Central, no México, né? Na América do Sul também, tem essa situação que para mim é sempre... por exemplo, eu não falo fluente o espanhol, né? Então eu falo o portunhol, certo? Sim. Então você tá lá falando portunhol, vai se virando ali. Vai se virando, reunião de abertura, toda a condução da auditoria. Pero que sim, pero que não. Sim, pero que sim, pero que não. Veja bem, então você... Aí você, na verdade, aí é um problema... Poxa, quantas palavras eu falei errado aqui, né? E tem aquelas palavras que você... Porque vai colocar. Como você não tem a fluência, né? Então, mas o que eu falei errado? De repente, uma palavra que você fala lá errado tem uma conotação totalmente diferente. E o pessoal nunca pontuou nada pra você? Você falou isso aí. Muitas vezes... Se essa palavra aí não é em português. Não pega bem, né? Não pega... Então, são situações aí, mais porque eu viajo aí, audito nessas empresas, que é a língua espanhola, né? Então não tenho essa... Eu me viro bem, mas evidentemente que não sou fluente. Tem essa história, geralmente na produção, né? Você vê que o pessoal tá só te mirando. O cara tá só te filmando. Quando você vai caminhando em direção a ele, o cara se manda, velho, vaza. Porque dá um perdido. Teve alguma situação de você auditar e a pessoa ficar muito nervosa, tipo, passar mal? Sim. Falar, isso acontece. É comum eu auditando, eu procuro abordar na auditoria, principalmente na produção, né? Abordar de tal maneira que o auditado se sinta mais à vontade. Né? Tem aquele primeiro instante que ele está muito nervoso. Eu percebo que está muito nervoso, tremendo, né? Independente se é mulher ou homem. Isso não depende de... Né? E eu vejo que está muito nervoso. Agora, eu pelo menos procuro fazer isso e tenho conseguido, da maneira que eu abordo ali com o colega, de repente, eu vejo que, passado ali alguns minutos, ele já se sente diferente, mais à vontade, tranquilo, né? Isso é legal. Então, isso é legal, porque além de deixar ele tranquilo, né, mais tranquilo, né? Para poder conversar, para mim, no meu caso também é um aprendizado, como tudo a gente é um aprendizado, sim, né? Perfeito. Ou seja, esse aprendizado não é a questão técnica, né? Porque nós aqui, por exemplo, engenheiro, tem muito essa visão a técnica, analítica, mas é como abordar o ser humano, como ganhar, né? A empatia é o segredo, né? Se colocar no lugar do outro também. Então isso seria por aí, né? A gente costuma brigar também, às vezes, a quantidade, não sei se funciona também na América Latina como um todo, ou América Central, enfim, que é o que a gente tem aqui no Brasil bastante é a questão de apelido. Apelido, né? Então, às vezes o pessoal sem saber o nome, você vai chamar o cara ali de apelido. E às vezes acontece ali, às vezes a gente vai levar ali o auditor, que a gente está acompanhando ali no processo de auditoria, o auditor externo, ou até mesmo a gente como auditor ali no processo, o cara se apresenta pelo apelido. Como que é seu nome? Meu nome eu nem falo o nome, o pessoal me conhece aqui como bunda de sacola. Sou fofão. Mas é comum mesmo. Isso acontece bastante também.
Ontem mesmo nós tivemos um exemplo, certo? Sim, sim. Legal. Esse é comum, acontece muito isso aí, viu? Esse é normal, né? É normal, é. O apelido de ontem era Magu, por causa do Mr. Magu. É. Desenho lá, Pra assim. caramba. Um abraço, Magu! E geralmente quando se apresenta com apelido também, em algumas situações, o colega ali, ele tem um nome que é um pouco diferente, ou seja, não é aquele nome tradicional. Então, aí é uma coisa dele, né? Pra ele já fala o apelido dele. Ele não- Já solta o apelido pra logo. fugir né? um pouco. E né? nessa aí você às vezes releva, né? Fala, ó, É. depois eu vou pegar o nome desse cara no RH, mas não vou, Deu uma não vou maneirada. fazer essa com ele, não vou Deixa. perguntar, não, né? Já teve algum apelido muito fora do Da curva. né? comum? Porque geralmente fábrica, É. montador e tudo mais, a gente sabe como é que funciona a questão de apelido. Não, teve, mas eu realmente não lembro. Não assim, lembra, né? né? É tantas Ô, passagens. Eu gosto dessas questões de, tipo, é bem isso, né? Às É. vezes você vai fazer auditoria, você deixa mais leve mesmo, leve, e daí às talvez. vezes o jeito é, Exatamente. sei lá, contar É. uma piada, É. alguma Sim, coisa sim. assim, né? Sim, sim. Daí eu brinco com o pessoal que tem o melô da auditoria, vocês conhecem, não? Não, essa Melô não. da auditoria. Melô da auditoria. A música da auditoria, ela foi feita por causa das auditorias. É que ninguém sabe. Mas foi feito por causa das auditorias. Você sabe que todo Eu vou negócio tem cantar um pra processo você. da escada. Eu vou contar Mesmo pra que você vocês. sabe, você não vai falar, porque vai contar o negócio. Eu vou Não. contar pra vocês e aí vocês vão ver se não é uma auditoria. Essa letra tá falando de uma auditoria. É uma música conhecida, todo mundo conhece, aí você vai ouvindo a letra e pensando numa auditoria. auditoria. Né? Olha aqui a música, ó. E nessa loucura de dizer que não te quero. Como que é? Vou negando as aparências, Disfarçando as evidências. mas pra que Que viver viver fingindo fingindo? se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que é não conformidade. Eu sei. Que de toner, que a tinta sai quentinha e o papel fala assim, pô,
Mas o papel tá quentinho, ele foi impresso agora? Não, pô. Tá lá, já Não tem deu um uma tempo amassada já. no papel. Aí você vê a assinatura aqui que tá rabiscada aqui, você passa o dedo assim, chega, mancha. Mas, rapaz, essa tinta não seca. Não, tá quente, tá. Esse papel tava perto da estufa lá, então. É, que o papel é evidência do papel quente, que é o cara vai lá e imprime o negócio na hora, te Tem entrega na outra, sua também, mão. você chega na auditoria, aí na segunda-feira, aí eu conversando lá, principalmente com o pessoal que cuida mais da documentação, né, então, pô, mas e aí, tá tranquilo aí? Ah, tá, mas esse final de semana eu tive que trabalhar direto, tive que vir aqui na fábrica trabalhar. Já entregou. Aí já se entregou. Já entregou. Não, pô, final de semana. Já se Pô, mas entregou. Mas o que você veio fazer aqui no final de semana? O que você veio fazer aqui no final de semana, né? Trabalhar direto no final de semana, mas já se entregou. Já entregou, tava já. ajeitando os negócios. Faz Já parte, deixou a né? brecha, né? Faz parte, é que nem a música que o Everton colocou. Tem coisa que às vezes você, né, disfarçando as Exato. evidências. Vamos então focar nisso aqui. Mas é isso que, né, assim, saindo um pouco da brincadeira, e a gente fala isso daí, né, a questão da importância da conscientização, que as empresas têm muito isso, né? Tipo, não, o auditor pediu, o auditor quer ver, o auditor... Fazer isso pra ISO. Para o auditor ou para ISO, né? Eu pra vou ISO. fazer isso aí porque a ISO pede. Até parece que vai vir uma mulher chamada ISO, né? Parece Vou que fazer tem uma isso pra figura. ISO. Não, é que a ISO pede. Falei, como assim a ISO pede? É o pessoal da ISO. Falei, não é. Olha os meninos Você da não ISO. faz algo para o auditor Sim. ou para... Faz porque tem que fazer sentido para a empresa, pra tem que ser empresa. importante. Uma gestão ali. Né? Porque senão a empresa vai estar se enganando mesmo Fazer e não porque vai. o auditor, Exato. ISO, né? Sim. Pois é. É entender, né? entender. Volta lá no início da conversa. É entender o requisito, saber o porquê. Sim. Se tá ali, é porque alguém entendeu aquilo como importante, Como importante, que se né? deixar Necessário. fora vai Sim. ter algum problema, né? Então, Exatamente. tenta entender o que tá pedindo, não vai ser pesado e vai acabar gerando bons resultados É isso aí. para as empresas também. É né? ótimo. O outro ponto também, só pra fechar também, é a brincadeira também que a gente faz, que a auditoria tem um pouco daquele programa do Gugu. Que passava no Gugu nos na minha domingos. casa. O cara, Gugu na minha casa, que ele chegava na casa da pessoa. Ah, é? Eu quero um prendedor de cabelo, vai! 30 Aí eu segundos. saía correndo, procurando o prendedor de Procurando. cabelo. Então, É, às vezes tem- você chega na A empresa e fala, auditoria fala, eu Sim. quero eu ver quero aqui... o eu- mapa de processo do setor X, eu quero... Vai que sai Eu quero correndo. o certificado desse paquímetro. Aí Vai que vai. Dá até pra você ouvir, você ficar quietinho, fica uba, uba. parece que É, tem um muito. tempo. Não, isso aí. É coisa que a gente vive, Sim, né, vive. ô Munhoz? É Não tem normal, como vive, ali. É um mundo real. aí, Mas né? é isso aí. Para as considerações finais, então, aí, vamos, né? Pô, que conversa legal, mas todo mundo aqui tem, né? Descansar um pouquinho. Amanhã tem mais, né, Tem mais, Munhoz? Pra quem não tem sabe, mais, amanhã né? tem um pouquinho mais de De auditoria. auditoria. Pra fechar o dia. Sim. Uns últimos agradecimentos aqui, Babá, fecha em mim. Mais uma vez, agradecer lá o pessoal da Alderso, lá na figura do Murilo, que deu esse suporte pra gente escolher aqui a melhor câmera pro nosso setup aqui. O pessoal da PCIS, muito obrigado mesmo. Valeu, ó, o negócio ficou ótimo aqui. Já tá até pretendendo aqui, ó, dar até um jeitinho a mais pra trocar a parte dos hubs, né, Betão? Isso Aí aí. pra dar uma melhorada. Então valeu mesmo a força. Também mandar um abraço lá pro Eric Fialho, lá que o pessoal da Efesto, né, que apareceu aqui também, que montou ali nossos móveis e tudo mais, de acordo com o projeto que a gente precisou. Pô, mandar um agradecimento também pro pessoal ali das esfirras ali, né, Magalitos. da nossa região ali. É isso aí, O Magali. pessoal da Magalitos, Como valeu mesmo sempre, aí, como qualidade e top demais. As Só faltou esfirras. os molinhos, né, que é Não, bom demais esse também, Não, mas faltou, tá faltou, ótimo. mas Tá é- ótimo. tá bom. Tá bom Mas demais. ia melar essa mesa Gostou? toda. Gostou? Excelente. Gostou muito? Excelente, A né? esfirra excelente. Nota 10. Então, nota Parabéns 10. aí. Patrocina Passou a na gente, hein, auditoria. Magalitos. Passou na auditoria. E um agradecimento também especial aí pro Munhoz ter participado, ter Obrigado. aceitado o nosso convite ali, de coração mesmo. Isso é Obrigado. muito importante pra gente. Hoje ali seria uma primeira gravação da forma que a gente quer, nos moldes que a gente quer. E é um prazer a gente começar esse Prazer estar projeto com aí vocês com, aqui, né? com você, ô Poder discutir Munhoz. um pouco, Muito né, obrigado lá, mesmo. Falar isso. É um prazer, né? Eu já conheço você, O Everton. o Everton, não, foi um prazer conhecê-lo agora, né? Mas é um prazer estar aqui, é sempre gratificante, né? Conversar aqui com vocês e trocar informações, né? Isso Um bate-papo legal, né? Foi um prazer estar aqui. A experiência também A bacana. gente né, de pra gravar gente, assim, é a isso gente aí. sente honrado de ter sua presença, de começar com o pé direito também, né? Legal. Assim, eu acho que é muito bacana
ter alguém com a sua experiência, né, com o seu conhecimento, vivência, trazendo pra gente, né, esse bate-papo descontraído, como o Leonardo falou, né, não tem... É alguém que está entendendo o processo, como você falou, né, aprendendo também, né, passando conhecimento. É legal a gente poder contar aí, a gente agradece muito aí seu aceite do convite e tal, muito obrigado mesmo. Beleza, Munhoz, agradecendo aí por ter aceitado o convite. Aí é que nem a gente conversou, uma experiência que você traz pra gente, também evolui aqui na conversa e o que a gente começou falando lá, a melhoria contínua sempre vai agregar pontos tanto pra gente, o que a gente conversou também pra você e o pessoal que tá assistindo também, com certeza vai agregar pra todos aí. É isso aí, pessoal. Obrigado, Munhoz. E nosso bate-papo pra fechar aquele bate-bola jogo rápido, né? Que é Brasilzão, sempre tem aquele negócio lá. A gente tem 3 perguntinhas aqui pra você, Munhoz. Responda do seu coração, sem nenhum pensamento ali. A primeira é: qual que é a ideia ou a importância que você vê nesse conceito que nem a gente trouxe aqui, até mesmo o nome da palavra ali, o IT, que quer dizer conhecimento. O que o conhecimento é para você, assim, na sua vida? Com a idade que você tem hoje? O que é o conhecimento, essa ideia de conhecimento? É o conhecimento da fortaleza para a pessoa, né? E ter entendimento que o conhecimento é algo que você vai adquirindo ao longo do tempo. Experiência. A gente não pode atropelar, tem que deixar naturalmente. Esse é o caminho. Ou seja, você segue um caminho desde que você nasce, jovem, então, e segue um caminho onde o conhecimento é aquilo que você vai agregando ao longo da sua vida. Valeu aí pelas palavras. E para fechar, para a gente ali colocar o ponto, Munhoz, para você, o que é qualidade? Bom, qualidade para mim, acho que nós, pelo menos na minha visão, que nós já discutimos bastante aqui, foi bem produtivo, é a satisfação do cliente. Nós podemos ter um inúmero de requisitos ou poucos, mas tem que estar alinhado com o cliente entende. Por isso que é importante conhecer o cliente e o perfil que nós até comentamos e a satisfação do cliente, porque qualquer empresa, as corporações, nós na vida pessoal também é válido, né? A razão de ser é a satisfação do cliente. Claro que com retorno, né? Um retorno também, porque isso para mim entender é qualidade. Esse nível de exatamente. De satisfação. Atender ali a expectativa. Né? Então, compreender o perfil e atender a expectativa. Exatamente. É isso aí. É isso Pessoal, considerações finais pra gente fechar? Eu ia ver se, por exemplo, tem as redes sociais ou LinkedIn, alguma coisa também que o pessoal quer te acompanhar, alguma coisa assim, ou algum recado que você queira dar, fica à vontade. Eu estou lá no LinkedIn, né? Então é o que eu participo, né? Porque é uma rede mais profissional, né? Legal. E, então estou lá no LinkedIn. Se também... vamos colocar aqui embaixo do vídeo, aqui vai estar o LinkedIn lá, perfeito, que aí o pessoal também pode... Interação, né? Mais interação. É mais interação. Então é isso aí. Beleza. Considerações finais, Betão, para fechar? É isso aí, Munhoz. Agradecer primeiramente aí, o primeiro de muitos aí podcast. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção, por assistir. Algum comentário também, pode comentar aí no vídeo. A gente vai dar todo o suporte aí. E para você, gestor, quer ter gestão na sua empresa, melhoria dos seus processos, eliminar ali papelada, Excel, chama a gente aí, que com certeza a gente vai ficar super feliz em apresentar o nosso IT System, sistema de gestão integrado para vocês, e com certeza vai fazer muito sentido, e é aquela, atender as suas expectativas para você e para sua empresa. Beleza? Brigadão. Valeu, fez aquele jabá legal, Tom. É isso aí, agradecer, né? Acho que a gente começa com o pé direito mesmo, né? Conta com a participação de vocês mesmo aí para ajudar, né? Então, as impressões, né? A gente quer que você deixe a sua opinião aí também abaixo do vídeo aí, né? Pra gente saber, entre em contato, né? Através das redes sociais aí, pra gente também saber um pouco daquilo. Todo esse conteúdo não faz sentido, né? Sem a sua participação aí também para assistir e para agregar, né? Como a gente falou aqui, é o nome da WIT, né? A gente quer levar conhecimento, né? Sabedoria sobre esses assuntos que às vezes a gente tem como um assunto que parece ser chato, mas não é. A gente quer trazer o tema qualidade, processo, melhoria de alguma coisa animada, mais leve, né? Então, a participação de vocês aí é extremamente importante
pra gente e sinta-se à vontade aí de participar. A gente, né, vai trazer outros convidados também, então a gente espera aí que possa trazer o conteúdo de cada vez mais qualidade aí para vocês. Abraço, obrigado aí pela audiência. É isso aí. E para você que é da região de Maringá, nós somos da região de Maringá aí, e tá assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí, pô, vai ser um prazer conhecer um pouco melhor você. E você mesmo que não seja daqui, lembra lá, a gente vai colocar aqui o triplo C. Curte, comenta e, se possível, compartilha para alguém que vai achar sentido nisso que a gente conversou e tudo mais. Segue a gente nas redes sociais. Tem o Instagram da WIT, né? Da WIT Consultoria. Você pode colocar lá, @WIT Consultoria. E também a gente montou um Instagram específico aqui pro WITcast, que é o WIT Podcast. E segue lá também o pessoal que a gente colocou aqui, o pessoal da Efesto Industrial e o pessoal também da PCIS. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Comenta aí o que você achou, as observações, ou algumas coisas que aconteceu aí já com você, tanto na empresa, ou algumas coisas que a gente conversou aqui de auditoria, que vai ser um prazer a gente conhecer vocês um pouco melhor. Segue a gente lá e acompanha esse projeto. Tem tudo aí pra gente trazer conteúdos bacanas, interessantes para todos vocês. Então, muito obrigado, fiquem na paz e até mais. Falou, valeu, Tchau, tchau. Isso aí. Legal. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, prazer Valeu estar com mesmo. vocês. Agradeço de coração, cara. Obrigadão. Você não tem ideia quanto disso aí pra gente É importante, né? Importantíssimo. Foi um prazer Na hora estar que com os vocês.